exigindo mais do conhecimento técnico operacional e menos da mão de obra braçal. O ambiente está muito favorável para que a gente avance na digitalização, né? Indústria Inteligente, o podcast da Oransys. Está começando mais um episódio do podcast Indústria Inteligente, o podcast que discute tendências, melhores práticas, traz histórias inspiradoras de líderes e especialistas, como o Vinícius, que está aqui hoje. Já vou apresentar ele para vocês, mas antes quero apresentar novamente o André Sodré, CEO da Oransys, que hoje aqui faz um papel diferente. Ele vai estar como meu parceiro, como host desse podcast, ajudando aí a extrair o melhor que o Vinícius pode trazer para a gente nessa conversa e contribuindo aí também com as falas e os comentários aí que o Vinícius trouxe. E o Vinícius é o Vinícius Alves, ele é gestor industrial, principalmente, majoritariamente do setor farmacêutico. E aí, Vinícius, seja bem-vindo. Ninguém melhor do que você para contar para a gente quem você é. Então, eu peço para você, Vinícius, por favor, fala um pouco da sua história, de como você chegou até aqui, o que você tem feito aí para contribuir com a evolução da manufatura industrial. Bem-vindo. Bom, primeiramente, obrigado, Lígias. André, obrigado pelo convite, né, para esse podcast. É a primeira vez em um podcast, algo que eu adoro escutar, né? Muito prazer agora participar e poder contribuir, né? Já cresci muito escutando profissionais, líderes, e agora poder contribuir um pouco com conhecimento é agregador, né? Então, enfim, eu sou farmacêutico, né, no ramo industrial, já há quase 15 anos. Enfim, antes de tudo, né, sou mineiro, né, e vim para a região de São Paulo aqui para trabalhar após a minha formação. Sou casado, tenho um filho, estou aqui na região de Campinas aí desde 2010 e comecei como estagiário, fiz todos os degrauzinhos ali na indústria farmacêutica, né? Comecei como estagiário, trainee de produção, líder, coordenador. Tive uma passagem pelo setor de desenvolvimento de produtos, coordenei um time de farmacotécnica, e depois, né, passei para a gerência industrial, onde eu atuo como gestor da produção e da excelência operacional, atualmente, né? Então, estou na minha segunda empresa, são muitos anos, mas somente duas empresas, né? A primeira no grupo Sanofi, fiquei bastante tempo na Medley, hoje estou na Celera Pharma, aqui na cidade de Indaiatuba. Enfim, né, quando a gente fala de indústria farmacêutica, né, é um ramo muito regulamentado, né, é um ramo essencial. A gente a gente produz medicamentos e é essencial para a vida, né? Estamos no ramo da saúde. É um ramo muito regulamentado, por isso, e deve ser. E a inovação sempre é um desafio a mais quando a gente tem a regulamentação um pouco mais exigente, né? Então, acredito que a gente pode explorar bastante aqui no nossa conversa esse desafio, né, da inovação, da transformação digital, é, em contraposição à regulamentação, e o que a gente enxerga para o futuro da indústria farmacêutica. É isso aí, vai bastante ao encontro do que a Oransys é, né? Que leva a inteligência industrial para o consumo do futuro. E aí, o que é esse futuro, né? Vamos falar sobre isso. Exatamente. Então tá, vamos começar falando do passado para depois a gente chegar no futuro. O Vinícius, Sodré aí pode contribuir também. O que você tem, o que você viu de mudança, de evolução, sabe? De pontos importantes de mudança impactantes para o setor, para o mercado, para a sociedade, assim, nesse seu tempo de carreira, até antes disso. Bom, acredito que quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, né, aquela novidade, quando a gente sai da faculdade, né, de farmácia, a gente não tem noção do, da automação do ramo industrial na sua plenitude. A gente está ali em pequena escala, né, em laboratórios, estudando a teoria e a prática ainda em pequena escala. Quando a gente chega na grande escala, isso já é exuberante, né? Para quem entra pela primeira vez numa fábrica, numa indústria farmacêutica e realmente vê a produtividade acontecendo, né? O nível de limpeza, então todos esses cuidados com o medicamento. E desde quando eu comecei a ver essa admiração pela questão de equipamentos, né? Automação.
Então, no início, né, essa admiração despertou interesse, né, e eu comecei a enxergar a evolução da automação, então, principalmente ali há 15 anos atrás, eu enxerguei bastante de lá para cá, né, novos processos, processos mais contínuos dentro da indústria farmacêutica. Isso significa não ter tantos subprocessos, né? A gente tem muitas subetapas, mas cada vez mais surgem equipamentos que estão ligados um ao outro, conectados, né? E exigindo mais do conhecimento técnico operacional e menos da mão de obra braçal, né? Então, reduzindo ali o manuseio operacional e elevando a necessidade de uma análise crítica do operador, né, do time de chão de fábrica mesmo. Então, isso eu enxerguei uma evolução muito grande, né, dentro dessa minha jornada. E o que é interessante dentro dessa evolução é que no começo, algumas digitalizações ou automações eram paradigmas, quando a gente recebia uma auditoria. Então, quando a gente recebia uma auditoria e para falar de sistema, exemplo, sistema de pesagem, muitos ainda tinham dúvidas, né? Questionavam sobre o sistema, mas como que um sistema agora não tem um segundo conferente? Porque a indústria farmacêutica tem muito disso, quem faz e quem confere, uma documentação muito ali que exige muito da operação, né? O fazer e conferir. E o sistema veio para quebrar uma segunda conferência. O sistema é um conferente validado, então tinha muita ainda dúvida em cima de um sistema que para mim era normal, porque eu já entrei numa fábrica que possuía o sistema. E depois eu vi essa evolução do órgão regulador, né? Anos depois, eles praticamente é, não olhavam tanto, duvidavam do sistema, e pelo contrário, quando chegam numa fábrica que não tem o sistema, aí que eles duvidam. Como vocês trabalham sem o sistema? Né? Então, essa evolução da regulamentação eu fui enxergando, também despertou um interesse, né? Participei de vários fóruns que discutiram nos últimos anos rastreabilidade de medicamentos, né? A mudança de RDC, que é a legislação, né? Resolução que direciona a indústria farmacêutica, no caso, a legislação de boas práticas de fabricação, evoluiu para nos cobrar, né, rastreabilidade de dados, né, integridade de dados. Hoje, por exemplo, nós temos um controle online, né? Isso significa colocar equipamentos em linha para realizar controles em processo que são realizados, podem ser realizados atualmente visualmente. E nós precisamos agora adequar a fábrica para que a gente vá para uma automação, né? Um controle sistêmico e não mais visual pelo operador. Então, o que antes era um paradigma a ser quebrado, hoje eu enxergo que é uma exigência. Perfeito. E imagino que você vai trazer mais pontos, mas fiquei curiosa sobre isso que você trouxe, né? Você falou aí da digitalização, dessa transformação digital. Acho que muito naquela época se falava de transformação digital e também de automação, né? Essas eram as palavras da vez. Você sentiu diferença na prática, assim, desse antes para depois? O que você viu de mudança, de resultado a partir dessa mudança? Bom, eu acredito muito assim que a automação, que era o que mais se discutia, ainda se discute, né? Ainda existem muitos processos a serem automatizados. Eu acredito que a digitalização ainda é algo para ser muito trabalhado para o futuro, e a automação ainda é um desafio, né? As duas caminham juntas, né? Mas a automação eu vejo que ela tem uma questão de investimento, né? Um investimento muito alto, muitas vezes, e que necessita de uma necessidade, ou um novo produto, ou uma capacidade que já está atingindo seu limite, né? Então, uma automação muitas vezes é questionada pelo alto investimento. Por isso que hoje eu acredito muito mais na velocidade da digitalização do que da automação. A automação vem por uma necessidade de capacidade fabril ou um novo produto. Mas a digitalização, não, ela vem numa necessidade cultural. Então, no passado, a discussão era muito mais em automação. Nos últimos anos, eu vejo a discussão muito mais em torno da digitalização, né? Porque é algo que está mais na mão quando eu falo de investimento. Hoje a gente enxerga muita startup, muita empresa que pode trazer soluções digitais. Então é uma gama aí de fornecedores que se ampliou muito nos últimos 3, 4 anos e é uma oportunidade de negócio. Boa.
Que mais Bacana. de evolução aí? Nossa, André, desculpa aí. Eu estou ouvindo aqui atentamente, aqui aprendendo. Prazer tê-lo aí conosco, Vinícius, trocando essa ideia aqui no podcast Indústria Inteligente. E realmente, né, um setor desafiador, né, um setor regulado, né, e a tendência, como você colocou, da digitalização, né, essa questão de que é uma tendência e vai acelerando, e cada ano temos novidades, a tecnologia não para de avançar. E aí eu queria saber, assim, de desafios, né, assim, né, nessa jornada, né, por exemplo, né, quando a gente fala de um setor regulado, quando a gente fala de automação, grande escala, pessoas, gestão, tudo isso é para envolvido nessa transformação que, que você está comentando, que nós observamos aí nos últimos anos, né? Eu queria que você compartilhasse aí conosco alguns desses desafios nesses campos aí da transformação que envolvem todos esses atores, né? Com certeza. Desde a automação, né, quando a gente falava de trazer equipamentos mais, com uma tecnologia ampliada, para mim eu tenho algumas concepções, né, que quanto mais automatizado um processo, mais precisão você precisa, né, nos seus processos internos. Então, se a gente traz um equipamento com mais automatização, a gente vai começar a enxergar algumas coisas que talvez antes não, nós não enxergávamos. Então, o maior desafio é adequar processos que já existem, preparar os processos que já existem para receber a automação. E eu vejo o mesmo desafio na digitalização. Quando a gente fala de digitalização, né, a gente fala de base de dados, né? Quando eu vejo hoje inteligência artificial, né, é uma baita oportunidade, mas como estão as bases de dados que nós trabalhamos hoje dentro da empresa? Estão unificados dentro de um sistema, estão validados, ou estão espalhados em planilhas de Excel, cada um com a sua, né? Então, ter a base de dados bem sólida, né, é um desafio gigantesco, assim como ter os processos mapeados e já estabelecidos, né, e detalhados para receber uma automação. Muitas vezes o desafio que se encontra em um projeto, seja de automação, de tecnologia, digitalização, é adequar todos os processos internos para trazer a novidade, né, a inovação. Isso que eu vejo que é um dos principais desafios que temos aí na indústria farmacêutica. Acredito que outros mercados também possuem, né, mas na indústria farmacêutica eu enxergo esse grande desafio. Para mim é um dos principais. O outro, acredito muito que é pessoas. Quanto mais a gente evolui na inovação, né, mais acredito que a gente precisa estudar sobre pessoas. Porque a inovação ela vai estar disponível, ela está disponível, né? A automação e a digitalização ela vem sendo disponível para todos adquirirem, né? O que que muda? O que que é competitividade elevada? É quando as pessoas, a cultura está preparada para receber, né? Porque hoje você sai na frente com uma digitalização, amanhã o seu concorrente já está com a mesma. Qual que é o diferencial? É como as pessoas estão usando. Acredito muito nisso, né? Então, preparar bem a base de dados e é, ter um time, né, uma cultura que aceite bem essa inovação e saiba utilizar. Como você acha que precisa ser essa cultura? Assim? O que você acha que tem que ser os pontos principais assim, que você enxerga? Bom, acredito bastante que nós precisamos ter essa visão de que a vida profissional e pessoal ela é uma coisa só, né? Hoje a minha, por exemplo, é uma coisa só. Acabou aquela era de que a gente tinha um horário para trabalhar, horário para. Hoje em dia, o dia, o tempo, ele é todo misturado. Então, a gente tem o trabalho em casa, tem a casa dentro do trabalho e é a rotina. E isso nos traz uma reflexão, né? Como adequar as nossas empresas para que seja um ambiente muito próximo do que a gente tem na vida pessoal. Na vida pessoal, nós temos informação na palma da mão a hora que a gente quer, né? E como trazer essa informação para a gestão, como trazer essa informação para a operação, a informação rápida, para tomar de decisão rápida, ou para um escalonamento de problema de forma rápida. Então, acredito muito que a evolução está nesse sentido, mas antes disso, né, precisamos adequar a comunicação, né? É um grande problema comunicação. Antes da informação na palma da mão, né,
trabalhar com os dados que se tem hoje, mesmo sem uma digitalização, trabalhar formas de comunicação dentro da equipe, né? Então, como que a gente consegue evoluir na comunicação, no escalonamento de problemas, ser bons resolvedores de problema, saber o que está sob minha responsabilidade, o que eu preciso escalonar. Então, dentro dessa cultura, o que eu procuro hoje, na minha rotina, é criar um bom fluxo de comunicação. É um desafio. Ainda enxergo muita falha dentro do meu time, dentro dos outros times, mas é trabalhar com lição aprendida, porque essa comunicação não chegou, né? Comunicação e responsabilidades, né? Tem que estar no conhecimento de todos, até onde eu posso ir, até onde eu preciso escalonar e como fazer isso acontecer, né? Eu acredito muito que é criar rotinas, mesmo sem o digital, mesmo sem a inovação, criar rotinas dentro do ambiente fabril que No ambiente de trabalho. É super desafiador manter esse alinhamento, né? E até pelas expectativas que cada geração tem, a forma de enxergar os problemas, a forma de enxergar o caminho para as soluções, né? Como é que você vê essa questão, Vinícius, de liderar aí times que têm integrantes que cruzam aí diversas gerações, né? Hoje a gente tem ali o Brasil, uma população envelhecendo, mas ao mesmo tempo nós temos os jovens chegando no mercado de trabalho e começando a ocupar o seu espaço, as posições. Como é que tem sido isso aí para você na liderança? isso é interessante. Tem um paradigma que eu quebrei. Eu acreditava em uma questão que hoje eu não acredito tanto mais. Essa questão de gerações no uso da tecnologia. Eu vou falar de dois assuntos, né? No uso da tecnologia, eu não acredito muito nessa diferença. Eu vejo hoje eu tenho pessoas no time, né, desde 20 anos de idade, ou seja, super jovens, até ali seus quase 60. E eu vejo que o uso da tecnologia está difundido. Ou seja, todos têm o celular na mão, todos sabem acessar, né, não tem essa dificuldade, essa grande dificuldade das gerações antigas no uso da tecnologia. Eles aprendem também rápido e se habituam rápido. Então, o ser humano ele é capaz de se adaptar independente da idade. É o que eu acredito hoje. É o que antes eu tinha um paradigma de, nossa, a pessoa mais velha vai ter dificuldade. Não, não necessariamente. Então, no uso, não vejo é um desafio tão grande. Caiu aquele ditado do não se ensinam truques novos a cães velhos. Como é que é o ditado? Eu acredito que a gente é capaz de aprender qualquer coisa independente da idade. Nós, É, acredito que a gente tem idades próximas aí, a gente faz parte de uma geração muito singular, porque a gente nasceu no mundo analógico e a gente foi crescendo e se tornando adulto no mundo digital. E agora a gente está convivendo com pessoas que estão começando a se aposentar, que, né, estão se aposentando e que trabalharam majoritariamente no analógico e gente que só trabalhou no digital. A gente está no meio de tudo isso, né? E aí você falou isso, Vinícius, de a casa está mais na indústria, a indústria está mais na casa, a gente tem uma. Perdão. Isso que você trouxe, Vinícius, da indústria está mais presente na vida das pessoas, é como se quebrasse a quarta parede da indústria. A gente, pelo universo do mundo digital, não precisa estar mais presente. Vocês não precisam estar presentes 100% do tempo, porque a indústria está na palma da mão de vocês. E aí, dando um spoiler, sem dar muito spoiler aqui, o Sodré está empolgadíssimo, porque ele está conseguindo, ele está usando a inteligência artificial para fazer isso estar não só na palma da mão, mas nos ouvidos, dependendo do gadget, dentro do seu ouvido, o tempo todo, em qualquer lugar, a qualquer tempo, e em qualquer tela, ou mesmo sem tela. Então, de um lado, a gente tem isso, essa transformação que ultrapassa as barreiras da indústria. E do outro lado, a gente tem essa transformação, essa evolução tecnológica que requer traz uma expectativa de consumo cada vez mais singular, cada vez mais ágil. E aí, como é que se conectam esses pontos da ponta da cadeia, ali da transformação da matéria-prima no produto, até o produto fazendo parte do dia a dia dessa pessoa, chegando em um ponto em que talvez ela nem precise pensar que ela precisa do produto e o produto está fazendo parte da vida dela. Então, a gente aqui falando um pouco de futuro que já está acontecendo e que vem acontecer, né? O Sodré perguntou aí desses desafios
E aí eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga essas mudanças, o que que você vê de desafio e, de repente, de novos caminhos para a gente chegar até esse futuro. Eu vejo que hoje está muito favorável, né? O ambiente está muito favorável para que a gente avance na digitalização. As pessoas querem, porque na vida pessoal utilizam, né, apreciam, e trazer isso para o ambiente profissional só tende a reter mais talentos, ajudar na nossa rotina. Hoje, um gestor industrial, como eu aqui, eu preciso estar na fábrica, eu gosto de estar na fábrica, presencial, né? Ainda sou muito, igual eu comentei, né? Quanto mais inovação vem, mais eu estudo sobre pessoas e sobre comportamento, sobre como a gente reage, né? Então, eu gosto muito dessa presença. E o gestor industrial ele tem isso na veia, né? Mas o que é importante, apesar de estar presente na fábrica, ter informações, né? Informações para tomada de decisão. Então, hoje, a gente está numa realidade muito distante dessa velocidade da informação. Então, o gestor na fábrica, muitas vezes, está buscando informações, né? Perguntando para o time, pedindo relatórios, e pouco está fazendo o quê? Conversando com o time, entendendo a cultura, fazendo boas perguntas, entender o que pode ser melhorado, observando, dando feedbacks, né? Então, o tempo pode ser muito melhor utilizado se as informações que hoje estamos na fábrica buscando, né, elas já chegarem prontas. E até com algumas sugestões de tomada de decisão, que é o que a inteligência artificial vem para fazer, né? Algumas decisões já praticamente tomadas, né? Não É, tem, isso. a gente mudar aquela decisão pode ser até questionado, né? Se a gente está realmente certo de que a nossa decisão é melhor do que a da inteligência artificial. É o que a gente usa hoje, né? Acho que é algo muito comum, o Waze. Quem questiona o Waze quando ele te pede para ir para uma direção? Dificilmente a gente vai questionar e mudar a rota, né? Então, dentro da fábrica, eu acredito muito no direcionamento vindo da informação, né? E para a gente utilizar melhor o tempo para fazer o trabalho de gestão, né? É um desafio gigante hoje o tempo, gerenciar tempo e agregar valor dentro do mesmo tempo que todos possuem, né? Eu falo que é democrático, todo mundo tem 24 horas. E como a gente distribui e utiliza, né, é que muda o patamar. Então esse é o desafio, trazer essas digitalizações, né, para que a gente consiga trabalhar dentro de uma cultura de informação rápida e tomada de decisão. Perfeito. Eu acho fantástico, Vinícius, aqui a gente poder escutar um pouco aí da sua trajetória, da sua experiência, né? Construir times de alta performance, né? Com essa diversidade, com o ambiente externo influenciando, né? Uma pressão cada vez maior de mercado, de competição, do próprio consumidor, né? Que tem um perfil cada vez mais exigente, cada vez mais um produto personalizado, né, um produto que esteja disponível, né, sempre que for necessário, as pressões internas, né, então a gente sabe também como funciona a estrutura, né, a pressão por produtividade é maior, uma pressão por performance, né, e a tecnologia, ela vem aí como uma peça importante para aliviar, né, um pouco dessa pressão, para dar vazão, muito conectado aí com o tema de inteligência artificial, além da digitalização, né? Nesse sentido, né, como é que você vê assim as tendências, sabe, assim, o mercado se movimentando, né? E nós sabemos e temos comentado aqui que a indústria farmacêutica tem o seu ritmo, né? Tem por conta de lidar com um tema sensível, que é a saúde, por conta de ser uma indústria regulada. Como você enxerga esse caminho da adoção dessa tecnologia que é revolucionária, né? E que tem aí uma grande promessa de ganhos aí para o setor produtivo, né? Bom, eu participei de um evento recentemente, networking, né? E nós discutimos muito sobre isso. E era um evento de manufatura, não só farmacêutica, e, enfim, vários ramos. E aí eu consegui ver como que alguns ramos já estão mais avançados na inteligência artificial, justamente por ter uma base de dados mais estruturada. Acho que esse é o principal desafio, e a farmacêutica, eu acredito que está um pouco distante de alguns processos de inteligência artificial
por exemplo, né, sensorização de máquina, tomada de a decisão do próprio equipamento com relação à sua performance enfim, manutenções preditivas controladas pela a inteligência artificial, né? Então, eu vejo que isso está um pouco distante ainda da realidade farmacêutica, ou até as necessidades são outras. Eu acredito muito que a farmacêutica tem uma tendência a seguir por digitalização, né, usar menos o papel, que hoje é bem peculiar na indústria farmacêutica, por ser muito regulamentado, existem muitos registros necessários, né? Tudo que é feito é registrado. E precisamos seguir esse registro com uma base de rastreabilidade muito boa, né, dentro da integridade de dados que a legislação nos pede. E imagina agora agora falando dos jovens, né? A gente está falando de idade, conflito de gerações, aí sim entra um conflito de gerações. Para o uso da tecnologia eu não vejo conflito, mas para necessidade, né, de tecnologia, sim. Pode ser que os mais velhos ainda suportem, né, usar não usar a tecnologia, né? A Lei já comentou bem, né, que nossa geração está ali no meio do caminho. Então nós não usamos, depois passamos a usar. Então as gerações passadas estão acostumadas a não usar, né, na vida profissional, e na vida pessoal usam e se adaptam bem. Esse conceito, vou chamar de índice de tolerância ao analógico. Exato, né? Muito bom. Exato. Agora as novas gerações, né, não vão ter essa tolerância. Então, como eu já vejo essa dificuldade hoje, né, quando nós contratamos pessoas das novas gerações, se assusta um pouco com a quantidade de registros, documentos, né? E aí, daqui 15 anos, como que nós vamos estar preparados para receber essas gerações, né? Quem está hoje estudando, que vai vir para o mercado de trabalho daqui 15 anos, acredito que precisamos estar muito mais preparados para que as pessoas se interessem a trabalhar dentro das fábricas, né? De uma forma geral. E dentro da farmacêutica, esse ponto adicional de como fazer registros de uma forma mais otimizada e mais parecida com a nossa vida pessoal, né? Não tão assustadora. Então, acredito muito nessa questão da digitalização estar à frente da inteligência artificial nos próximos anos. Depois, claro, né, a inteligência artificial tem uma grande contribuição a fazer na questão de performance de equipamentos, né, produzir mais com um custo menor de manutenção. Então, principalmente na área fabril, eu vejo mais essa tendência da digitalização. Quando nós vamos para a área comercial, inteligência de mercado, que faz parte aí, né, dos inputs que a farmacêutica precisa para demanda para produzir, aí sim eu acredito que a inteligência artificial já vai virar antes, né, do que a digitalização e automação. Isso vai agregar bastante para que o forecast, né, esteja mais acurado, para que as tendências de mercado sejam mais precisas e que nos tragam melhor previsibilidade dentro da fábrica. Bem legal, interessante. O que você colocou, acho que é bem relevante, né? Quando a gente fala de traçar um caminho para esse futuro. Então, assim, são diversos desafios, né? Mas traçando um caminho para atingir, né, esse nível desejado de produtividade, de aproveitamento dessas ferramentas, né? Quando muitas vezes o que a indústria farmacêutica conseguiu até aqui foi instalar um ERP, conseguiu passar dessa página ainda, né? Então isso é super desafiador, eu concordo 100%, né? Isso envolve pessoas, envolve tecnologia, envolve processos, né? Coisas que estão rodando, aí pessoas que têm um índice de tolerância ao analógico maior, outras têm um menor, e achei bem interessante essa colocação. Nessa linha do caminho, né, para chegar lá, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? A gente falou aqui de digitalizar a questão dos registros, né, que é uma parte, mas nesse caminho tem a questão das pessoas, tem a questão da tecnologia, né? A IA não vai acontecer sem os dados organizados, né? Como é que você visualiza o caminho, assim, Vinícius, para esse avanço na indústria? Bom, entendo que um dos caminhos, né? O primeiro é utilizar bem aquilo que já existe, né? Você comentou aí sobre ERP.
Eu vejo que hoje nem o que já existe muitas vezes é utilizado na sua integridade, na sua plenitude. Então, utilizar bem o que já existe, porque através dele é que a sua base de dados já vai estar sendo preparada, né? E não vão ter aí dados disseminados. Então, esse já é um grande desafio que precisamos de foco, né, para utilizar o que já existe, utilizar muito bem a tecnologia que já existe na fábrica e que as pessoas se adaptem, criar essa cultura de adaptar aquilo que já existe e não questionar o uso da tecnologia já existente. Melhorar a base de dados, né, é um caminho, né, então ter projetos relacionados a isso, validação de dados, trabalhar muito bem nas qualificações de novos sistemas, né, garantindo que eles tenham uma boa integridade de dados, rastreabilidade, enfim, que não sejam dados perdidos, e para depois começar a evoluir, né, e cada empresa sabe onde dói mais, né, num processo de digitalização. Então, onde é a principal dor, né? Na empresa atual, quando a gente começou, a gente evoluiu com um sistema de pesagem, né? O que a gente tinha, que eu tinha conhecimento de como implementar rápido, preparar a base de dados rápido e tivemos um grande sucesso, né? Então, avançando agora, né, temos um grande interesse de também digitalizar outros processos, né? Não só a etapa de pesagem, mas as outras etapas do processo. Ou seja, trazendo esses registros de uma forma mais simples, né? E que nos traga informação mais rápida, né? Informação mais rápida, conclusão e comunicação, né? Então, concluir os registros de uma forma otimizada e que se tiver algo fora dos parâmetros, isso seja rapidamente comunicado pelo próprio sistema. Então, esse é um caminho que eu enxergo muito interessante hoje para o meu cenário. Mas aí cada empresa tem que entender, né, essas duas dores, né? Onde a minha base de dados está fraca e onde eu tenho que digitalizar para ter valor agregado. Porque o cliente no final, né, o cliente da farmacêutica, é o consumidor final, né? Ele recebe a caixinha, ele não sabe se foi feito de uma forma manual, automatizada, no processo digitalizado ou com registro manual. Ele não sabe. Como que ele vai saber disso? Ele vai saber disso no custo, né? Como que foi o custo e, claro, na segurança do uso, né? Segurança e eficácia do produto. Então, é garantir através dos processos internos que lá na frente ganhe-se competitividade no custo, na velocidade da entrega, né, abastecer o canal e na segurança e qualidade do produto. Você contribuiu demais, você está contribuindo demais aí com a nossa discussão sobre a indústria inteligente, o que compõe isso, o que constrói a indústria do futuro. Mas eu acho que você trouxe de mais valoroso e de novo aqui na nossa discussão como um todo, dos podcasts, dos outros episódios, foi esse fator humano, sabe? Foi esse olhar, essa preocupação com a cultura, com as adaptações para esses novos caminhos. E aí, pensando nisso e pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, né, que majoritariamente são gestores industriais também, mas, enfim, profissionais da indústria, da manufatura como um todo, o que você, Vinícius, falaria assim como principal dica para eles? Eles precisam focar em uma coisa. No que você acha que eles deveriam focar para construir essa indústria do futuro? Bom, o foco, acredito que total em adaptar as empresas para as novas gerações. Pensar em pessoas, o que o seu time, né, principalmente os mais jovens, entendem que é um lugar bom para se trabalhar, né? Um lugar que satisfaz os seus anseios, a sua ambição, que utiliza os seus talentos. Então, que é um lugar que promove os talentos. E aí, como está o seu ambiente e como que está o seu nível de inovação para que daqui a alguns anos as novas gerações queiram permanecer e trabalhar, né? Então, eu acredito muito nesse foco de melhoria e digitalização para que a gente consiga ser indústrias que atraiam talentos, né? Eu comentei, no final, tudo é pessoas, cultura é pessoas. A inovação cada vez mais estará disponível e ela é competitividade.
porém é muito rápido, né? Hoje é novo, amanhã não é mais, né? Então, o que vai ser o diferencial são as pessoas que estarão utilizando. É focar muito nisso. Hoje é um grande desafio para mim. Eu tenho na minha rotina hoje uma série de problemas e desafios com relação a isso. Pessoas e pessoas, né? Falha de comunicação, falha de utilização dos recursos. E hoje o que eu falo de estudar muito sobre pessoas e processos inovadores para conectar essas pontas. Então, é focar muito nisso, né? É buscar essas inovações para que a gente consiga gerar tempo disponível, né, para focar nas pessoas. Excelente. Muito bem, então muito obrigada por participar aí. Volte mais vezes, vamos discutir outros temas, outros assuntos. Acho que foi bem valioso, bastante inspiradora a sua fala. Obrigada. E não sei se você tem algo a acrescentar, Sodré. Eu queria agradecer o Vinícius, obrigado pelo bate-papo. Acho que trouxe uma visão muito bacana aqui para os nossos ouvintes do podcast Indústria Inteligente, né? Então, obrigado aí por comparecer e por trocar essa ideia com a gente. É isso. Muito Muito bom. obrigada. Obrigado pelo espaço, né, pelo bate-papo, foi agregador demais. Contem comigo. Perfeito. Então, esse foi mais um episódio do podcast Indústria Inteligente, podcast que discute tendências, melhores práticas e traz histórias inspiradoras como a que você ouviu hoje, do Vinícius Alves. E continua com a gente. Se você se interessou se você tiver interesse em conhecer mais os nossos produtos, os produtos da Oransys, da nossa plataforma OnePlus, entra no site oransys.net e chama a gente para uma conversa, tá bom? Até o próximo episódio e até mais.